damos glórias e aleluias pela grande vitória concedida a todos nós pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que estamos de pé, Senhor Deus, pela Tua graça, Pai, que tem nos ajudado. E todas as coisas que têm acontecido em nossas vidas, temos crido que contribui para nosso bem. Nós todos pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra neste momento, que venha nos ajudar aqueles que irão assistir, ó Deus querido, conhecendo um pouco mais deste ministério do profeta desta era, com o perdão de todos os nossos pecados e nossas falhas. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, pedindo a Tua ajuda nos nossos corações. Pai querido, que nenhum espírito contrário venha, Senhor Deus, nos impedir de compreendermos a Tua palavra e termos a vitória, Senhor Deus. Unge nós, Pai, a mim que irei falar, a cada ouvinte, porque se o Senhor não abençoar, não abrir nosso entendimento, nós nada podemos fazer. Ajude-nos, pois pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós vamos falar nesse tempo final agora do culto, mais ou menos até às 7h30, sobre idolatria. Vamos comentar um pouquinho, se Deus nos ajudar, sobre este tema, idolatria. Abrimos nossa Bíblia em São Mateus, capítulo 4, começando aqui no versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, para Jesus, né? E disse, veja o que o diabo disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Também foi anunciado Atos, capítulo 17, versículo 16. Atos 17, versículo 16. É o apóstolo Paulo em Atenas. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Que o Senhor nos ajude, abençoe sua palavra nos nossos corações. Amém. Amém. Os que ficarem em pé podem se assentar. Glória a Deus. Vamos pensar um pouquinho nesse tema, idolatria. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos ver aqui, que os idólatras
não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A Bíblia diz que um idólatra não herdará o reino de Deus. Então é claro que se uma pessoa souber que está sendo idólatra, ela jamais vai querer ser, pois não existe nenhuma pessoa que não planeja uma vida após a morte. Nosso profeta William Branham diz: nenhum homem faz plano para se perder. Todo mundo tem uma religião, uma fé, que entende que está produzindo algo bom para ele depois desta vida. Então a idolatria é algo que quem pratica não pode herdar o reino dos céus. No dicionário bíblico, a palavra adoração significa culto, honra e reverência. Adoração quer dizer culto, honra e reverência. E a palavra idolatria no dicionário significa adoração de ídolos. É adorar algo no lugar de Deus. Então aquilo é um ídolo, né? O profeta William Branham pregou a mensagem "Esteja certo de Deus" e nos mostrou algo sobre o que é um ídolo. No parágrafo 10 desta mensagem, ele diz: tudo que você coloca antes de Deus é um ídolo. É um ídolo. Seja isto o que for, Deus tem que ter o primeiro lugar. Agora veja, as pessoas deste dia adoram ídolos, porque eles adoram ídolos. Algumas delas adoram artistas de cinema, nos ou no lugar de ídolos. É um artista. Há pessoas que idolatram um cantor, uma dupla, tem aquilo tão forte no coração que Deus está abaixo daquele ídolo. Artistas de cinema, de filmes, pessoas que chegam a praticar artes marciais, lutas, porque desceu em seus corações um ídolo de um filme, e pegam esse espírito de violência, de briga. Rapazes que começaram a assistir filmes e músicas que influenciam a se drogar, influenciam a se prostituir, e aquilo fica tão forte que é aquilo que dirige a vida da pessoa. Tem pessoas que têm que escutar aquelas músicas todos os dias, e eles obedecem o jeito que a música fala, para beber, para se drogar, para prostituir. Então, é aquilo que dirige, é aquilo que influencia, aquilo é o ídolo da pessoa. Algumas pessoas adoram o dinheiro. O dinheiro está acima de Deus. É o ídolo da pessoa, né? Como ídolo. E alguns adoram artistas de televisão. Então, repetindo, tudo
que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja isto o que for. Veja bem. Noutra mensagem ele chega a dizer, você pode adorar o seu carro, você pode adorar o seu marido, você pode adorar sua esposa, ter ela como um ídolo, ter aquele filho. Veja que Deus diz para Abraão sacrificar a Isaque, colocando Deus acima do próprio filho. Veja bem, Jesus disse, aquele que amar mais o pai ou a mãe, e foi citando, mais do que o Beltrano, citando as pessoas parentes que nós mais amamos, que é o pai, que é a mãe, que é o esposo, que é a esposa, o filho, a filha. Aquele que amar mais a eles do que a mim, não é digno de mim. Então vejamos que ídolo é aquilo que você coloca acima de Deus. Você vai prestar a esse ídolo algo que quem merecia aquilo era Deus. Aquele tratamento, aquela adoração, aquela honra que pertence a Deus, às vezes é dada a alguma outra coisa, né? Acabamos de ler Mateus capítulo 4, onde o Senhor Jesus disse para Satanás, vai-te, Satanás, somente ao Senhor adorarás. Não deve haver outra adoração. Agora, no Salmo 115, conhecido de todos, Salmo 115, nós vemos algo sobre os ídolos. Salmo 115, vamos ler desde o primeiro versículo. Não a nós, o salmista diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Não a nós, não a glória para o homem, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porque as nações só creem naquilo que elas enxergam, apalpam, veem. Aonde está o seu Deus? Agora veja, Davi responde, mas nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Agora falando dos ídolos. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. De que adianta uma imagem, um ídolo? Tem boca, mas não fala. Está lá pendurado na parede uma imagem que tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. E tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. E nem som algum sai da sua garganta. E ainda assim, as pessoas dobram seus joelhos diante disso, que não tem nenhuma vida em si. Obras feitas por mãos de homem. Veja só. Veja o quanto é enganoso a pessoa crer em algo feito pelas mãos de um homem. Uma imagem. Leia aí na sua Bíblia, Salmo 115.
e tornem-se semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Há uma certa história de uma pessoa que chegou num lugar com uma imagem e disse para a pessoa, bateu na porta e disse: você não quer comprar essa imagem? Ela vai abençoar a sua casa. Vai trazer mais, vai tirar o olho gordo, vai tirar isso, vai tirar o mal olhado, vai te dar mais saúde. Está aqui, estou vendendo, portanto. E ali estava uma imagem grande assim. A pessoa, por conhecer a Escritura, foi lá e pegou um cachorro de gesso que usava para escorar a porta, e pegou um cachorro de gesso e trouxe na frente do vendedor e disse: olha, eu vou deixar esse cachorro aqui, mas cuidado, senão ele pode te morder. Um cachorro de gesso. A pessoa deu risada, logicamente, disse: não, esse cachorro não morde, é um cachorro de gesso, não é que vai me morder. Falou: pois é, do jeito que esse cachorro não morde, essa imagem também não faz nada para mim. É gesso, é obra das mãos do homem, não tem vida em si. Mas Deus disse: confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu auxílio. Não é um santo que ajuda no casamento, um santo que ajuda em tal coisa, né? É chamado aquele santo casamenteiro. Não, a Bíblia fala: Ele, o Senhor, é o teu auxílio e o teu escudo. Amém. Salmo 115. Agora, em Êxodo capítulo 20, vamos ler Êxodo capítulo 20. Então, está assim, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Olha o que o próprio Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Não farás para ti imagem de escultura. Aí a pessoa diz: mas a imagem que eu faço, que eu fiz, é em homenagem àquela tal pessoa que foi para o céu, aquele santo, aquela pessoa que nós soubemos que ela viveu aqui uma boa vida. Mas olha o que a Bíblia fala: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. E a pessoa imagina, fulano lá no céu compra aquela imagem. Não. Nem semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, ao culto, à idolatria, à adoração. A pessoa passa a reverenciar aquela imagem. Você já pensou o que você falaria de uma pessoa colocando água para um cachorro de gesso tomar? O que você falaria de uma pessoa gastar o seu dinheiro, comprar um saco de ração para um passarinho de gesso comer? A pessoa diria: não, isso está errado. Isso não tem vida. Porém, veja, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o que caracteriza uma idolatria é adorar algo no lugar de Deus. Isso caracteriza a idolatria, correto? Agora, nós cristãos, assim chamados evangélicos cristãos, temos uma expressão: eu não idolatro nenhuma imagem, eu não adoro nada a não ser a Deus. Correto. Se você tem lá um papagaio, um bichinho de gesso, é algo ali simbolizando um enfeite de algo, de uma estante, de uma sala, mas aquilo não tem nada a ver com adoração, né? Se torna aquele enfeite. E nós cristãos falamos assim, ó, nós não somos que nem aquela religião que tem um monte de imagens nas paredes, penduradas, santinhos, um santo para isso, um santo para aquilo. Nós não temos isso. Todos os que saíram da igreja romana falam assim: não adoro mais nenhuma imagem, não creio mais, somente a Deus. No entanto, nós queremos assim, neste assunto, mostrar a profundidade através do ministério de Malaquias 4, que a idolatria não é somente se encurvar a uma imagem de escultura. Não é só isto. Nós vamos ver. Em São Mateus, capítulo 15, a Bíblia fala sobre a tradição dos anciãos. Fala assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, olha só o que eles falaram para Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha o que os fariseus, que eram aqueles que guardavam a lei, olha o que eles mais privavam, o que eles mais cuidavam. Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos comendo pão. Os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E aí quebrava a tradição, porque a tradição era lavar as mãos antes de comer. Agora a resposta de Jesus: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Eles estão contra a tradição de vocês, mas a tradição de vocês está contra o mandamento de Deus. Versículo 4. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem sua mãe. A tradição dos fariseus. E Jesus disse, e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Agora observe esses próximos versículos. Ele disse, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9 ele fala, mas em vão me adoram,
ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Já parou para pensar essa palavra? Em vão me adoram. Agora, conforme nós estamos falando, nós cristãos falamos, eu não idolatro, não sou idólatra, não me encurvo diante de nenhuma imagem. Muito bem, correto, graças a Deus. Mas tem algo que está acontecendo que é uma idolatria camuflada. É uma idolatria a qual a pessoa não carrega aquela imagem, tudo. Mas é as pessoas idolatrarem a sua igreja ao invés de idolatrarem, ou melhor, ao invés de adorarem a Deus. Isso é muito sério. O profeta enviado nessa era de Laodiceia mostra que a igreja, o templo, por exemplo, o nosso nome aqui, Tabernáculo da Fé, respeitando todos os nomes, citando com respeito, Assembleia de Deus, Deus e Amor, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, é um templo, uma mensagem na placa que é uma identificação do templo. A igreja tem o seu lugar, onde viemos para cantar, para adorar, para vir e cultuar ao nosso Deus. No entanto, por detrás do nome de cada igreja, existe um sistema. Esse sistema pode trazer idolatria. Porque quem crê no sistema de uma denominação não crê na palavra de Deus, mas crê naquele sistema. E a pessoa fica nervosa ao a Bíblia contrariar o seu sistema. Por exemplo, uma vez conversando com um bom irmão, amigo, abrimos as nossas Bíblias em São João capítulo 13, onde estávamos falando sobre o lava-pés. Jesus disse que nós temos que fazer o lava-pés, lavar os pés uns aos outros. E ele disse assim, lá na nossa igreja, nós não fazemos. Porque a nossa igreja diz que esse foi um símbolo lá para aqueles dias. Veja, a nossa igreja diz que foi um símbolo lá para aqueles dias. Então isso é, a igreja então tem poder agora para lançar a escritura para trás ou para frente, ou só para aquele povo. E isso faz com que a pessoa creia na sua igreja e não na palavra de Deus. Isso é uma idolatria. Isso vem de um sistema romano que faz a pessoa que há muitos anos atrás, 300 anos depois da morte de Cristo, dos apóstolos, esse sistema foi criado dizendo, a igreja tem autoridade, a igreja tem a voz. Mas se uma igreja fala fora da palavra, ela está falando errado, ela está mentindo. No entanto, hoje, há um amor pelo seu sistema, há um amor tão grande, há uma honra tão grande, há uma reverência tão grande, a ponto de que se o sistema disser assim, pode cortar o cabelo, então toda a igreja, as irmãs cortam, porque as irmãs creem no sistema, não na palavra de Deus.
E o profeta William Branham mostrou para nós que isso é uma idolatria. É adorar uma igreja no lugar de adorar a Deus. Esta é uma forma que o inimigo tem conseguido a adoração. De uma maneira camuflada, de uma maneira enganosa, mas ele tem conseguido. Porque as pessoas cantam falando o nome de Jesus, pregam que Jesus curou, que Jesus parou o mar nervoso, que Jesus multiplicou os pães e peixes e tantas outras coisas. Mas quando se trata de mexer em suas vidas e em suas naturezas, e a igreja começa aquele sistema, o sistema de homem, quer pessoas na igreja. O sistema criado pelo homem é uma firma, é uma empresa religiosa, onde normalmente se estabelece um cabeça, um líder, e esse líder comanda todas as igrejas do mundo do seu sistema. E então, o objetivo desses sistemas é quantidade, é pessoas. Não importa o jeito que elas estão ou como elas vão, e inclusive como elas vão morrer, isso não importa. O sistema quer competir. A nossa igreja, a nossa denominação é maior do que aquela denominação. E para ter pessoas, para ter muita multidão, o sistema da igreja diz: pode quando Deus diz não pode. Não é pecado quando Deus diz é pecado. Por quê? Porque as pessoas estão ali, assentadas na igreja, e entendem assim: bom, graças a Deus aqui na nossa igreja o pastor diz que pode. Sim, tem pessoas evangelizando nas ruas, entregando folhetinhos e dizendo aos seus membros que bebida alcoólica, se for beber socialmente, não tem problema nenhum. O que é pecado é você ficar bêbado, ficar alcoólatra. Então veja, essa é a voz da igreja. Essa é a voz dos sistemas. Pare para pensar, você que assistirá essa mensagem, pare para pensar se sua religião, se sua igreja está falando segundo a palavra de Deus. Está ensinando o que o Senhor Jesus ensinou em relação à salvação do homem. Pois Deus enviou uma mensagem para nos tirar de todos esses enganos aí. Não é somente pertencer a uma igreja. E sabe qual é a melhor forma de adoração que existe? É crer na palavra de Deus. Isso é adoração. Você já pensou eu tocar gaita, violão, violino, seja lá o instrumento que for, cantar belos hinos e dizer: eu estou adorando a Deus, eu estou louvando a Deus, mas quando se trata de Deus falar comigo e eu adorá-lo pela palavra, eu não aceito, então meu louvor é em vão. Então minha adoração é em vão. Porque a melhor forma de adoração que existe é a obediência, é a fé na palavra de Deus. Agora, escute o que nosso profeta diz no parágrafo 11 desta mensagem: esteja certo de Deus. Até mesmo o diabo, nosso grande adversário,
ele é tão astuto, o diabo, ele é astuto, isso é, inteligente, esperto, que tem feito com que a igreja ocupe o primeiro lugar antes de Deus, para muitas pessoas. A igreja tem o primeiro lugar antes de Deus. Aí, os assim chamados evangélicos cristãos dizem, eu não adoro imagem não. Não tem nenhum santo lá em casa, nenhuma imagem, mas idolatra a sua igreja. Se a Bíblia corrige o seu sistema, a pessoa fica braba, estressada, raivosa, porque ela crê na igreja, não crê na palavra de Deus. E o Espírito Santo está chamando pessoas para fora desses sistemas, chamando, sai dela, povo meu, sai dela, sai desse sistema. Isso é um sistema diabólico. Sistema diabólico que faz as pessoas cauterizarem suas mentes, pensando que estão salvas, quando na verdade elas estão escutando a voz de um sistema. Sai dela, povo meu, para ir para onde? Para vir para a nossa igreja, para o tabernáculo da fé. O Espírito Santo está chamando um povo para congregar na sua palavra, para ser batizado corretamente, para andar conforme a verdadeira doutrina do Evangelho completo. É isso que o Espírito Santo está chamando nessa hora. Mas veja a astúcia do inimigo. Agora veja o que o profeta diz aqui. Ela pode ser um grande edifício. A igreja pode. Uma grande catedral. Ela pode ser uma grande denominação. Isso atrai as pessoas. Nossa, eu vou começar a frequentar essa igreja aqui na cidade, porque olha como ela é bonita. Olha as torres dessa igreja. Veja os bancos dessa igreja. Soubemos que o pastor dessa igreja fez muitos anos de faculdade antes de ele começar a pregar. E tem mais uma coisa. O prefeito da cidade congrega aqui nesta igreja. Vamos procurar esta igreja. Ela pode ser uma grande denominação, uma grande congregação. Mas, não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Sistema, congregação, boniteza, não salva ninguém. Mas Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Veja, nós não podemos também se tornar um idólatra. Nada pode tomar o lugar da palavra de Deus para uma pessoa que deseja a salvação da sua alma. Falando em boniteza, na pregação aqui, necessário vos é nascer de novo, este sermão, o profeta William Branham diz no parágrafo 161, sobre um personagem chamado Martim. Disse que Satanás apareceu-lhe uma vez em uma visão, usando uma grande coroa de ouro. Veja, Satanás não apareceu para ele com um chifre grande, usando uma coroa de ouro, bonito, 3 ou 4 adornos de estrelas na coroa, reluzindo e muito bonita, enorme, grande cidadão,
Aquele anjo apareceu ali, bonito, simpático, corretamente penteado e elegante, usando o mais bonito, e seus sapatos em seus pés era de ouro, e saiu e disse: Martim, você me conhece? Olha para mim, Martim, o anjo falando. Agora o profeta diz: agora, pessoas que veem visões esta noite, isso não pode, você não pode entender isso, veja. Mas como as coisas vêm para vocês em espíritos diferentes. Por mais que às vezes alguém não entenda isso, mas existe na nossa era uma coisa chamada demônio religioso, que canta, que faz, que age religiosamente, que ora, que faz, mas na verdade aquilo não procede de Deus. Veja esta visão aqui. Espíritos diferentes. E quão enganosas são elas. Você diz, mas de onde vocês tiram isso? A Bíblia diz que Judas era filho da perdição. No entanto, ele andou com Jesus, expulsou espíritos e coisas, e no final mostrou suas cores. Diferentes coisas enganosas. A Bíblia diz que eles enganariam o verdadeiro eleito se isto fosse possível. Vê? O eleito. Que são aquelas que são predestinadas e nasceram para aquele propósito. Então ele veio, este anjo, a este eleito, e ele disse: Martim, você não me conhece? Eu sou Cristo. E ele disse: você não me conhece? E Martim hesitou, pareceu estranho, ficou examinando. Oh, irmãos, amigos, pessoas que talvez vão clicar nessa mensagem, vão assistir. Oxalá que todas as pessoas dessem uma paradinha e pensassem: Deus está mesmo nisto? Deus está me salvando por eu fazer novena, por eu fazer campanha de toda quarta-feira, campanha de todo sábado, e a terça do descarrego, e não sei o quê, e orações, e dinheiro. Para um pouquinho, Martim parou um pouquinho e pensou: que estranho, como isso está acontecendo? Ele esperou um minuto, e aquele anjo disse outra vez: você não me conhece? Eu sou Cristo. Estou aqui, de coroa, com pé de ouro, com a minha veste resplandecente. Você não me conhece? 3 ou 4 vezes para ele. Martim pensou, não hesitou, pareceu estranho, mas, graças a Deus, Martim deixou aqui um grande exemplo. Ao olhar para aquela visão, ele não olhou só para a visão, mas ele olhou também para a Escritura. Por isso que Jesus disse para examinar a Escritura. Quando o espírito dele começou a lembrar da Bíblia, ele foi lá no livro de Apocalipse, quando ele viu, quando ele leu com certeza na sua Bíblia, onde a Bíblia mostra que os santos coroarão Jesus. Ele falou: não, Jesus não está coroado ainda. Como Jesus vai aparecer para mim coroado, sendo que a Bíblia diz que os santos que coroarão ele? Sabe o que ele disse? Satanás, eu te conheço, seu enganador.
seu disfarçado. Meu Senhor ainda não está coroado, porém os seus santos deverão coroado. Veja, a palavra de Deus abre os olhos espirituais da pessoa. Oh, graças a Deus! A Bíblia fala, não creiais a todo espírito, mas provai-o, se os mesmos vêm de Deus. Oh, meus irmãos amados, fica aqui a nossa palavra hoje sobre a idolatria. Não vamos idolatrar uma placa, não vamos idolatrar um sistema, vamos adorar a Deus. Vamos adorar como se adora a Deus. A palavra ensina como se adora a Deus. Adorar a Deus não é só cantar. Adorar a Deus não é só dizer aleluia, aleluia, glória a Deus. Tudo isso faz parte da adoração. Tudo isso é louvor. Palmas, a Bíblia fala palmas, louvai ao Senhor com palmas. Também é adoração. Mas a maior adoração que existe é um ser humano reverenciar tanto a Deus, a ponto de crer na sua palavra, a ponto de a palavra de Deus ser maior do que qualquer palavra aqui da terra para ele, do que qualquer religião, do que a palavra do pai, do marido, da esposa, seja o que for, do dinheiro. Deus é adorado através da fé na sua palavra, e é assim que ele está buscando os verdadeiros adoradores. Leia na sua Bíblia o capítulo 4 do Evangelho de São João. Ele disse a partir ali do versículo 24, 25, que Deus está buscando os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Que o Senhor abençoe, complete esta palavra em cada coração. Confirme, ajude, esclareça nossos entendimentos. Deus tem que ter o primeiro lugar. Nenhum sistema de denominação, de igreja, mas a palavra de Deus nos nossos corações. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar juntos aí na sua casa. Erga suas mãos aí. Você que tem conhecido essa mensagem, dê glórias a Deus por isso. Nós saímos do sistema mais enganoso que existe na terra, que não é de beber, não é de fumar. O maior milagre que existe hoje, meus irmãos, o maior milagre não é ver uma cadeira de roda, uma pessoa saltar da cadeira de roda. O maior milagre que existe hoje é uma pessoa crer no Evangelho originalmente. Aleluia, vamos orar agradecendo a nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, meu Deus, pelo ministério do sétimo anjo, pelo ministério de Elias, de Malaquias 4. Oh, meu Pai Celestial, pelo Senhor ter nos chamado de todos os sistemas errados. Nós poderíamos hoje estar enganados, mas nós te damos glória, nós te louvamos, porque o Senhor nos chamou para fora, e agora nós podemos crer em toda a tua palavra. Oh, meu grande Deus, obrigado. Ajuda os teus filhos, ajuda aqueles que têm crido nesta mensagem, a prosseguir firmes, corajosos, alegres em seus corações, e que aqueles, meu Deus, que ainda não conhecem a voz do alarido, que eles possam conhecer essa palavra e sair dos sistemas errados. Nós muito te agradecemos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém, Senhor, amém. Ó, irmãos, não há como conter a alegria que invade nosso coração. Porque nós podemos estar tristes por uma enfermidade, por um problema financeiro, por um problema na vida, mas quando a nossa alma tem contato com a palavra, com a verdade, o nosso coração salta de alegria. Como os discípulos no caminho de Emaús falaram, nosso coração arde quando ele fala. Eu não aguento, a minha carne está abatida, mas a minha alma queima lá dentro com as verdades de Deus. E assim também está nossos corações com a palavra de nosso Senhor Deus enviada a nós nessa era.